Olá a todos, continuando nossa aula, nós entramos agora no tema Psicologia do Desenvolvimento, tá? Então, princípios gerais. Nenhum critério é por si só indicador de conduta anormal. Nenhum critério é por si só suficiente para definir uma conduta como anormal. A anormalidade ela vai ser definida por vários critérios, ok? Um sintoma isolado não é patológico, pois pode ser encontrado em determinadas circunstâncias em pessoas normais, por exemplo, alucinações. Então, um comportamento isolado, anormal, não significa que a gente vai definir aquela pessoa ou aquele evento ou aquele indivíduo como um indivíduo que está sofrendo uma patologia. Nem sempre, tá? Um comportamento isolado que pode acontecer em pessoas em circunstâncias normais. Então, o que acontece em relação aos sintomas das patologias? Vai depender da história pessoal e cultural, né? Do momento histórico em que essa pessoa vive, da sua educação e suas experiências passadas. Os sintomas relacionados às patologias, eles não são universais. Eles vão depender de experiências particulares do indivíduo, ok? E isso vai preencher a alteração formal, ou seja, os sintomas deles vão dar a característica da patologia. Então, normal e patológico. O que é patológico? Patológico é qualquer modificação indesejável de uma função ou uma mudança negativa na estrutura de um órgão ou sistema do corpo. E ela tem qualidade diferente e não é encontrado em pessoas normais, ou seja, pessoas normais não têm patologia. A normalidade ela pode ser positiva ou negativa e temos também a questão que nem toda a normalidade ela vai ser patológica, tá? Nem toda normalidade vai ser definida como uma doença patológica em si, propriamente dita. Então, a gente entra agora na psicopatologia geral. Consciência, atividade integradora dos fenômenos psíquicos e o todo momentâneo que vai possibilitar o tomar consciência da realidade naquele instante, de acordo com Jasper. De acordo com Alonso, a totalidade da experiência momentânea é inserida na corrente sanguínea da vida psíquica, que pode ser definido como consciência. Então, quais são os aspectos funcionais da consciência? Temos vigilância, ou estado de alerta. Temos a clareza, que vai ser vinculada ao grau de vigilância e à capacidade de percepção intelectual e de memórias claras. E temos a consciência de si mesmo. Sabemos e conhecemos a nós mesmos como seres humanos viventes e afetivos e biograficamente coerentes em um todo unitário. Então, consciência normal, lucidez, é um estado normal da consciência com conteúdos nítidos e claros, ok? Aí a gente tem as alterações quantitativas da consciência, que tem a hipervigilância, sonolência, obnubilação e estupor e coma. Então, o que é hipervigilância? É um estado de muita claridade de consciência com aumento do interesse, diminuição do tempo de reação e máxima capacidade de adaptação, ok? E a sonolência ela vai ser o sono, o sonho, o cansaço ou o estado hipnótico. A obnulação ela é caracterizada como diminuição do nível de vigilância e da claridade, ok? A diminuição da nitidez, da atividade psíquica, a sonolência, o pensamento lento, pensamento confuso e incoerente, desorientação, perda da atenção, apatia e falta de espontaneidade e perplexidade. Ok? E o que pode causar uma obnulação? Obnubilação. Traumas cranianos, hipertensão craniana, isquemias cerebrais, hipoxia cerebral, epilepsia, meningites, encefalites, intoxicação por álcool ou por drogas, alterações metabólicas, insuficiência hepática, insuficiência renal, hipoglicemia e alterações da tireoide e eclâmpsia. Tudo relacionado também à questão do sistema nervoso e a questão também do cérebro, ok? Todos em conjunto. E o que seria o estupor das alterações quantitativas? Esse estupor ele é o grau extremo da obnubilação.
vai ser a ausência de respostas ao ambiente, a acinésia, que é a diminuição ou desaparecimento dos movimentos espontâneos e automáticos, pouca resposta à dor, uma respiração lenta, profunda e, em geral, rítmica, e pode sair do estado mediante estímulos intensos e repetidos. O que seria o coma? O coma é a ausência total de resposta a estímulos internos ou externos. E existem diversos graus de profundidade, como o coma vigil. O paciente parece desperto, mudo, imóvel, olhar fixo, sem responder a estímulos, conservando funções vegetativas. Ok? Aí a gente tem as alterações qualitativas da consciência, que é o estado crepuscular e o delírio. O estado crepuscular, ele é um estado de confusional parcial com atividade limitada da consciência. Ou seja, tem episódio de confusão e ainda tem um pouquinho de atividade da consciência, só que limitada. Tem consciência parcial dos fatos, estreitamento do campo de consciência, ok? Esse campo ele fica mais apertado, ele diminui, essa consciência da pessoa ela dá uma diminuída. Tem a diminuição das respostas a estímulos externos, tem o pensamento confuso, o foco de atenção em vivências interiores, em detrimento do ambiente. E o estado crepuscular? No estado crepuscular, também temos a capacidade de realizar certos atos corretamente e não ser consciente do que está realizando, condutas automáticas. Então, a pessoa no estado crepuscular, ela tem um pouco de consciência ainda, mas ela ainda está nesse estado de confusão mental, só que ela pode acabar realizando alguns atos de forma correta, não porque ela simplesmente consegue pensar nisso, mas simplesmente porque ela faz isso de forma automática. Então, nesse estado, a pessoa pode apresentar ilusões ou alucinações, pode se tornar uma pessoa angustiada, uma pessoa perplexa, uma pessoa tranquila, uma pessoa exaltada. E o delírio? O delírio ele é o rebaixamento da consciência. São alterações de atenção, memória, de fixação e orientação. E presença de ilusões, alucinações, orientalismo, pensamento incoerente e delírios. Sugestionabilidade e flutuação do grau da consciência. Ok? Então, o delírio já é essa total baixa, né, da consciência do paciente, que não tem mais nem o estímulo automático. Ele simplesmente tem essas presenças de ilusões, alucinações, pensamentos incoerentes e presença de delírios constantes. E temos também agora a consciência do eu. O que é a consciência do eu? A consciência do eu é o conhecer ou saber acerca de si mesmo, tá? Então, é a certeza que uma pessoa desperta possui de ser ela mesma. Conhecimento de que as experiências e vivências são um produto mental pessoal. Na consciência do eu, nós temos vários pontos, que são vitalidade, experiência de estar corporalmente presente. Temos a atividade, ser a pessoa ativa e com capacidade de tomar decisões e agir por vontade própria. E temos a unidade, que é a experiência pessoal de ser um. Limites ou demarcação, que é a experiência do que corresponde a si e do que não corresponde a si, ok? Temos a identidade, que é a experiência de ser inseparável do próprio corpo, de ser a mesma pessoa desde o nascimento. A energia, que é o autoafirmar-se diante de sugestões e induções externas. E a continuidade, que é sou o mesmo ao longo do tempo. Então, quais são as alterações que a gente pode encontrar na consciência do eu? Primeiro ponto, imagem corporal. A gente chama de membro fantasma, que é a dismorfobia. É um transtorno da percepção e valorização corporal. Consiste em uma preocupação exagerada com algum defeito inexistente na aparência física ou ainda uma valorização desproporcional de possíveis anomalias físicas que poderiam se manifestar, ok? Aí nesse ponto nós temos algumas questões também, que são as anorexias nervosas, as astenias, que é fraqueza orgânica, negação de órgãos e psicose tóxicas. Nesse ponto a gente vê muito presente aquelas doenças que a pessoa já não possui mais um membro, mas ela ainda sente alguma característica específica daquele membro que ela não possui mais. Agora a gente entra no ponto da atenção, do nosso grau, nosso nível de atenção, ok?
O que seria a atenção? A atenção nada mais é do que a capacidade de focalizar a atividade psíquica, de discriminar os conteúdos da consciência, dirigindo-se a determinados estímulos. Essa atenção ela pode ser voluntária, ou ao mesmo tempo pode ser espontânea. E a gente tem a hipoprosexia, que seria o desinteresse, um déficit intelectual, alteração da consciência, e temos a hiperprosexia, que seria a distraibilidade. Que então a concentração nas propriedades de atenção. A concentração ela é a persistência da atenção sobre um objeto determinado. Ela é a força ou a qualidade com que se seleciona determinado objeto sem ser distraído por outros estímulos, ok? Temos também a tenacidade. A tenacidade ela vai ser a capacidade para manter a atenção fixa em um objeto ao longo do tempo, resistindo à fadiga, ok? E a flexibilidade? A flexibilidade nada mais é do que a amplitude do campo de estímulos que a pessoa pode embarcar, ok? Que é normal, insuficiente, estreitada, excessiva ou dispersiva. Isso são as flexibilidades da nossa atenção. E a atenção pode ser um ponto externo ou externo, pode vir de estímulos internos ou externos, que são informações que vêm de fora ou vêm de dentro do indivíduo, e são classificados segundo a sua importância: importante, não importante, agradável, desagradável, e perigoso e inofensivo. Isso tudo são propriedades da nossa atenção. E quais são os condicionantes da atenção? Vai ser a força ou a intensidade dos estímulos, a novidade, a estrutura dos estímulos e a necessidade e interesses pessoais. Então, tudo isso vai condicionar a atenção do indivíduo, tá? A novidade, a estrutura, a força da intensidade de te chamar a atenção, a necessidade e os interesses pessoais. Uma pessoa que ela tem necessidade de algo, ela é interessada em algo, ela tende a ter mais atenção sobre essa coisa específica. Aí a gente tem o ponto também da afetividade. Os afetos são qualidade e tônus emocional que acompanham uma ideia, uma representação mental, e é o componente emocional de uma ideia. Então, experiências emocionais e sentimentais associadas a um estado mental. Quais são as características da afetividade? Tem a experiência pessoal, que é só acessível à pessoa e intransferível aos outros, ok? Na afetividade, então, como eu sou, a minha experiência não é transferível, ela só afeta a mim mesmo, só eu posso acessar essa área. E temos também a influência, que vai ser sobre a personalidade, o corpo, relações sociais, modo de comunicação não verbal. Então, a influência, sim, pode ser transferível aos outros, é o que eu vejo, o que eu pego para mim, eu acabo aprendendo ali com essa vivência com outras pessoas. Temos também como característica da afetividade a qualidade. Não são estáticos, mas divididos em um contínuo entre polos extremos, ou seja, amor e ódio, tá? Temos os elementos cognitivos, que são os estímulos desencadeantes, que podem ser imaginários ou simbólicos, ok? E nesses elementos cognitivos, a gente pode ter emoções agradáveis, desagradáveis ou até mesmo patológicos, ok? Quais são os tipos de afeto que nós temos, então? Temos emoção, humor e sentimento. E as emoções são movimentos afetivos intensos, com apresentação brusca e de curta duração, ok? Reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos importantes, são intensas e de curta duração, podem ser alegria, tristeza, raiva e medo. Então, as emoções elas têm um curto prazo, são circunstanciais e momentâneas também. Temos os estados de ânimo e de humor, que esse estado emocional basal ele é difuso da pessoa em determinado momento e tem uma disposição afetiva de instalação lenta, com intensidade variável, estável e persistente no tempo. Que a pessoa pode ser ansiosa, depressiva, uma pessoa eufórica ou uma pessoa disfórica, ok? Temos os sentimentos, que são um conjunto amplo das experiências afetivas. São vivências afetivas construídas pela fusão entre emoções, humor, sentimentos, sensações corporais,
conteúdos intelectuais, valores e representação. Aí temos a paixão, a amizade, a agressividade e o perigo. Estados afetivos estáveis em relação à emoção, mais atenuados em intensidade e menos reativo a estímulos passageiros. Então, os sentimentos, eles são diferentes das emoções. As emoções são passos momentâneos, são situações circunstanciais. O sentimento não. O sentimento ele é mais estável em relação a isso. Ele já é questão de uma característica da pessoa. Temos também a apatia, que seria a diminuição da excitabilidade emotiva e afetiva. Ela pode ser subjetiva, e os exemplos que a gente tem de apatia são depressão e esquizofrenia. A pessoa ela tem essa perca, né, dessa emoção, dessa afetividade com outros ou consigo mesma, tá? E ela é subjetiva porque ela pode ser de um jeito em cada pessoa. Temos a pobreza, o empobrecimento dos sentimentos, que vai ser a perda progressiva das vivências afetivas, exemplo disso da demência. Temos também a ambivalência afetiva, que seria a apresentação simultânea de sentimentos contraditórios sobre o mesmo objeto ou situação. E é um exemplo claro, amor e ódio simultâneos sem que um anule o outro. Então, a pessoa, ao mesmo tempo, ela ama e odeia certo algo, certo alguém, e não tem, não ama mais ou não odeia mais. Os dois estão na mesma intensidade. Exemplo disso são pacientes com obsessões, esquizofrenias e também transtornos bipolares. Temos a paraitimia, os afetos inadequados, que é a incongruência afetiva, seria o desajuste entre as emoções e o conteúdo das vivências, que é, por exemplo, chorar e lamentar-se ao receber uma boa notícia. Então, a gente tem um exemplo disso, são as síndromes organocerebrais, como a esquizofrenia também, tá? Nesses afetos inadequados, a pessoa ela realmente tem essa distorção, esse desajuste das emoções dela. Ela pode estar passando por um momento feliz e ao mesmo tempo ela está chorando e se lamentando por conta disso, tá? E temos a rigidez afetiva também, que é a perda da capacidade para modular e mudar as emoções. A pessoa permanece irritada mesmo que o contexto lhe favoreça o contrário. O paciente quer se alegrar, mas ele não pode, não consegue, tá? Essa rigidez afetiva tem como exemplo síndromes organocerebrais, como mania, depressão e esquizofrenia também. E também temos a incontinência afetiva, que é a falta de controle sobre as emoções que surgem de modo brusco, exagerado, diante de pequenos estímulos, sem que se possa controlar. Então, a pessoa não consegue ter esse controle sobre as emoções dela, tá? E acaba agindo de modo brusco, exagerado, dependendo da situação que ela se encontra. Temos também a indiferença, ou a frieza afetiva, que seria a falta ou a perda da capacidade de produção de respostas emocionais. Exemplo, não manifestam sentimentos pelos outros, não sentem afetos como amor, podem ser brutos sem culpa ou sem remorso. Então, a gente vê um exemplo disso, são as personalidades antissociais, dependentes também de substâncias como heroína, dependentes de álcool com lesão cerebral também. Então, pacientes que têm essas personalidades, esses agravantes, né, antissociais, também com pacientes que têm dependência de outras substâncias nocivas ao corpo. E também temos o embotamento afetivo, que é a ausência total ou parcial de sinais de expressão emocional. Então, exemplo disso são pacientes psicóticos e pacientes depressivos graves. Eles não têm nenhuma expressão emocional. São totalmente ausentes, né, de emoções e de tenacidade, vivacidade, essas coisas. Temos a alexitimia, que seria a dificuldade para expressar os sentimentos com palavras. Então, essa questão, né, essa característica das emoções, ela acaba fazendo com aquele ponto que eu falei na aula passada. A pessoa com alexitimia, ela acaba fazendo somatização. Então, acaba tendo enfermidades psicossomáticas.
ela tem dificuldade para expressar os sentimentos dela com palavras, então o corpo começa a expressar de forma própria com o aparecimento ou cometimento de outras doenças, ok? E a gente também tem a prosódia, que seria a dificuldade para expressar uma linguagem com tonalidade emocional. Exemplo disso são síndromes de Parkinson. A pessoa tem essa dificuldade de conseguir se comunicar da forma que ela gostaria com a tonalidade emocional que a frase ou o momento exigiria para a pessoa. Então, com tudo isso, o que é importante a gente pensar e frisar sobre a saúde mental? Que o cuidar do corpo, ele faz bem, cuidar da saúde mental também é essencial. Então, a partir do momento que eu procuro saber se eu estou passando alguma doença, se eu estou tendo alguma enfermidade propriamente, ou ser acometida por algum problema, eu também tenho que ter uma preocupação com a minha saúde mental. Eu me conheço, eu sei quais são as alterações, eu sei o que significam os sentimentos. Então, o profissional também ele tem que buscar, entender sobre ele mesmo, sobre os seus limites também, sobre os seus desejos, suas vontades, para também conseguir cuidar do paciente de uma forma mais afetiva, tá? Então, nós ficamos por aqui, tá bom? O conteúdo da prova na quinta-feira será todo o slide da matéria, menos organização, estrutura e funcionamento de instituições de saúde mental, como CAPs, residências terapêuticas, os hospitais psiquiátricos. Tudo isso não vai cair apenas o outro conteúdo da matéria, tá bom? Então, beijinhos, tchauzinho.